Pronto. Em 2 minutos já estamos no ar. Boa tarde a todos. Sou Edinaldo Soares, diretamente do CEDI, aqui com os convidados Emílio Moraes e Hermes Mesquita. Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui na Quinta com CEDI, um programa via internet, transmitido pelo Facebook do CEDI, direcionado ao público idoso, ao Conselho Estadual, aos conselhos municipais, ao FOCEP, ao AB, todos os órgãos militantes na causa pela pessoa idosa, bem como a todas as pessoas que divulgam, aceitam, participam e querem uma melhoria deste público. Hoje nós teremos essa grande live com a participação desses 2 grandes doutores, tratando sobre o tema a pessoa idosa e o mercado de trabalho, possibilidades e desafios. Temos o nosso primeiro convidado aqui, o doutor Emílio Moraes, que faz parte da Federação da Indústria e Comércio do Estado do Ceará, dentre outras atividades que ele exerce lá no mercado também de trabalho. Temos aqui também o doutor Hermes Mesquita, que é analista de mercado, do CNBT, é sociólogo, doutor em sociologia e mestre em ciência política. Eu quero agradecer aqui a participação de todos os órgãos e entidades, como a AB, FOCEP, e os demais fóruns de políticas públicas para o idoso. A princípio, nós iremos fazer essa live no estilo mesa redonda, perguntas e respostas. Os participantes também podem desenvolver determinado tema específico da sua área. E, ao final, nós teremos perguntas e respostas. Eu indico aos senhores e senhoras que podem ir fazendo as perguntas, que a gente, ao final, trataremos de responder, tanto eu como os convidados. Para dar início, eu queria que algum dos convidados falasse o que é ser idoso. Pode ser tanto o senhor Emílio como o doutor Hermes. Fique à vontade. Obrigado aí pelo convite, inicialmente, ao CEDI, e a oportunidade de nós podermos falar sobre o idoso. Eu fico feliz porque eu ouvi uma frase um dia que dizia assim: idoso é o jovem que deu certo. Então, quem já está chegando a 67 já está dentro da faixa de idoso. Então, nós podemos se considerar aí de jovens que deram certo. E o importante é hoje nós falarmos aí sobre o mercado de trabalho, possibilidades e desafios dessa idade também conhecida como melhor idade. Erle, por favor. Muito bem, doutor Emílio. Sobre essa perspectiva que o senhor deu, tanto legal, né, que para nós, enquanto brasileiros, o nosso estatuto diz que idoso é aquela pessoa que tem 60 anos de idade ou mais. Outras legislações de outro país que falam que idoso tem 80, 85 ou mais. Isso vai depender de cada país. Mas, na realidade, eu queria que a gente fizesse uma diferenciação realmente, tanto pode ter do sentido social, como do sentido antropológico, sociológico, entre o idoso e o velho. O que é que seria ser idoso ou ser velho? Temos o idoso jovem, temos o idoso velho e temos o jovem velho. Eu gostaria que os senhores explanassem um pouco sobre essa perspectiva, idoso versus velho. Erle, pode começar. Queria agradecer a oportunidade de participar aqui dessa live, Edinaldo, Emílio. É uma dificuldade muito grande fazer esse tipo de distinção, né? Na verdade, o que nós temos ao longo da história é a conformação de políticas públicas que fez esse recorte de uma cronológica, né? Uma vez que é difícil uma segmentação de determinados segmentos da população, né? Embora isso já venha desde o período da Idade Média, foi realmente com o Estado moderno e a fundamentação das políticas públicas que a gente teve esse recorte por conta da idade, né? Um critério meramente objetivo, né? Mais recentemente, se a gente olhar na nossa legislação, tem na
Política Nacional de 94, o Estatuto do Idoso da década passada. Então, realmente é um recorte que há muito tempo as pessoas querem aumentar esse recorte para 65 ou 70 anos, né? Ou seja, é uma forma mais objetiva de a gente fazer aí uma separação e dar a esse indivíduo que tem essa idade cronológica certos direitos, né? Que a gente sabe aí que tem na legislação. Porque é uma grande dificuldade, uma vez que ficou marcado por muito tempo uma decisão da Justiça do Trabalho que condenou, né, uma grande loja de departamento de uma trabalhadora que era chamada de velha, né, dentro da loja. E pasme a idade dessa menina, ela tinha 25 anos. Né? E ela era chamada pelos seus superiores, pelos colegas de trabalho. Então, isso assim, acaba sendo mostra a realidade, né? Essa loja, grande loja de departamento, ela foi condenada, né, pela Justiça do Trabalho por esse aspecto preconceituoso, né, de discriminatório, né, que é vedado aí na legislação. Então, com a dificuldade é que as diferentes legislações acabam instituindo um marco cronológico, né, seja para os jovens que recentemente teve alteração de 15 para 29 anos, até então, alguns anos atrás era de 15 a 24 anos, e agora há uma pressão para aumentar esse recorte etário da população idosa aí para 65 anos ou mais. Então, está nessa discussão realmente um aspecto mais cronológico de firmar uma faixa de idade e dar a essa faixa de idade alguns benesses, alguns direitos mais específicos que requer essa faixa de idade. Muito bem, doutor Hélio, agradeço pela participação. Também quero agradecer aqui pela Valdenice, da FEDUC, doutora Mardênia Campos, que está ao vivo aqui conosco na live, candidata a vereadora. Queria também agradecer os conselhos municipais de Russas, a doutora Ayla, aqui da Abras. Muito prazer, obrigado pela participação. Queria só fazer mais uma consideração em relação a esse tema que o doutor Hélio acabou de explanar, sobre o idoso, jovem, idoso e velho. Eu queria até falar de uma forma um pouco jocosa, né? Porque eu já escutei isso de alguns idosos, né? Eles dizem, rapaz, eu detesto quando me chamam de velho, porque velho para mim é o que não presta, é o que está no canto, né? É o que a gente não quer, aquilo ali é velho, não presta. Eu já escutei isso de idosos, né? A maioria, pelo menos que eu conheço, não gosta desse termo, né? Porque se julgam idosos ativos, né? Que têm as suas faculdades mentais, as suas faculdades físicas, tudo em operação. E, por outro lado, a gente tem muitos jovens que são velhos. Né? Por quê? Porque são apáticos, não interagem, não desenvolvem a capacidade e ficam praticamente no canto com a boca aberta esperando alguma coisa, né? Como diz, esperando, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Isso aí talvez seja o conceito que alguns acham de velho. Então, dando continuidade à nossa live, eu queria que o senhor explanasse um pouco em relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Assim, em relação ao Covid, ao isolamento social e o mercado de trabalho. Como é que ele está, o mercado de trabalho, ele está, né, observando, né? Que perspectiva ele olha? O idoso, o momento Covid, o isolamento social, isso da ótica do mercado de trabalho, como é que se percebe? Com os senhores. Ainda falando um pouquinho da pergunta anterior, se me permite. À vontade. Na realidade, assim, o termo velho ficou realmente como um termo jocoso, um termo depreciativo. Mas, se alguém me chamar de velho, eu fico feliz e digo, olha, se você chegar à minha idade, seja feliz você também. Então, assim, é a forma pela qual se recebe. O doutor Herbert, ele observou mais quanto à parte tributária e quanto à parte de legislação dos termos, né? Eu já estaria observando mais quanto à parte de relacionamento. Tem momentos que até meus filhos me chamam de velho e eu digo obrigado, e vocês um dia talvez possam ser o que eu sou hoje, né? Então a gente tem que ser feliz no momento da vida que a gente está participando. Porque a questão toda que eu vejo é o seguinte, velho para mim é aquele que não levanta cedo, que nem você falou, né? Aquele que não enfrenta a vida, e mesmo a gente tendo uma idade mais avançada, a gente precisa se sentir vivo, precisa se sentir sendo aceito,
sendo capaz de poder agir e definir aquilo que é necessário na nossa vida. Deverá chegar um momento, que você falou também, em questão de saúde, que a gente fique mais debilitado. Mas enquanto não for assim, a minha ideia é de que a gente seja produtivo. Quanto à segunda colocação, a questão do Covid, sim, é uma preocupação muito grande, onde uma certa idade de risco tem um risco maior, mas que vocês são novos, mas eu, quando comecei a trabalhar, para apresentar a documentação na empresa, a gente precisava levar um raio-x do pulmão. É porque existia uma tal de tuberculose que estava solta naquela época. Não era o Covid que nós temos agora, mas era a tuberculose. Então, isso foi exigido um bom tempo, até o momento que foi constatado que fazer o raio-x era mais prejudicial para o pulmão das pessoas do que realmente a tuberculose. Então, o que acontece? Hoje nós temos o Covid, que está, teoricamente, sob controle, mas isso não quer dizer que a gente tenha que fazer com que não use máscara, que não tenha os cuidados. Agora, em qualquer coisa, sempre nós vamos ter cara e coroa da moeda. Quem é idoso e tem oportunidade de home office vai estar trabalhando igual e produzindo para o mercado igualmente como se estivesse se deslocando para o escritório, para a empresa. Então, eu creio assim, cada momento nós precisamos de uma situação que se chama adaptação. Adaptação ao momento é ficar mais em casa, é um home office? Sim. Então, vamos se adaptar a esse momento. Porque eu costumo dizer que na vida só tem uma coisa que muda, é que tudo muda. Então, nós mudamos de idade, mudamos... tudo que acontece vai mudando. E os últimos anos houveram mudanças muito grandes. Então, nós precisamos acompanhar essa mudança de utilização, que é o que nós estamos fazendo agora. Imagina que há bem pouco tempo atrás não tinha nem celular. Então, hoje, o que aconteceu? Uma mudança muito grande. Agora, quem insiste em querer usar só telefone fixo, aí está fora do momento. Então, nós precisamos acompanhar as mudanças boas que acontecem. Essa é a nossa opinião sobre isso, né? Muito bem, senhor Hélio Mesquita, é isso mesmo. Desculpa, senhor Emílio Moraes, é isso mesmo. Gostei muito da sua explanação em relação ao tempo que nós estamos vivendo, momentos de mudanças, de novas aprendizagens, novos paradigmas, novas aprendizagens. Foi muito esclarecedor a sua parte. Queria aproveitar aqui para agradecer os participantes. Tem gente aqui, o João Paulo, tem pessoas de Limoeiro do Norte, pessoal ali do Inha Donato, do La Torre de Melo. Muito obrigado pela participação. E deixa eu voltar aqui, nosso amigo, ele está com problemas. Pronto, ele vai já voltar. Dando continuidade, eu queria dar uma oportunidade de ele voltar, mas... Dando continuidade, senhor Emílio, nosso próximo assunto é qual o perfil do idoso que está em busca do mercado de trabalho. Enquanto o senhor aí na Federação da Indústria, o senhor consegue identificar qual o perfil do atual idoso que está em busca do mercado de trabalho? Eu acho que cabe aqui uma declaração, um testemunho. Em abril deste ano, eu completei 50 anos de carteira assinada CLT. E estou há 25 anos aqui no Ceará. Então, assim, a questão de o que o mercado está procurando também depende muito do que você está definindo para
os seus próximos dias, o que você está planejando. Eu sou contador, a atividade que eu sempre exerci trabalhando foi na área de controladoria. Então, já fazem aproximadamente aí 10 anos que nós já estávamos preparando um plano B. Ou seja, na empresa que eu trabalhava, houve a sucessão, eu entendo como necessária e é prudente que também pessoas mais novas passem a utilizar essas atividades que a gente promovia anteriormente. Mas, importante, a gente foi criando a capacidade de um plano B. O plano B é o quê? É uma empresa de consultoria nessa área que a gente já teve uma certa experiência, que é a contabilidade, que é a parte fiscal, parte tributária. Para quem não se prepara, sempre é mais difícil, eu entendo. Por quê? Porque vai começar a procurar uma alternativa de trabalho depois que já tenha feito a rescisão. Eu sou da época que tinha uma música que falava assim: não acredite em quem tem mais de 30 anos. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de escutar uma música dessa. Então, assim, uma vez que quem tinha mais de 30 anos já tinha muito poucas perspectivas. Então, existe o profissional técnico, que tem alternativas de trabalhar até esse ano, por causa do próprio Covid, foi um crescimento muito grande do MEI, microempresário individual, possivelmente alguns que tenham sido demitidos, e passaram a exercer a sua função, prestar o serviço, se era bombeiro, se era eletricista, começou a ter a oportunidade de prestar serviço de outra forma que não é exclusivamente CLT como empregado. Então, eu vejo que a pessoa tem que ter interesse em querer continuar trabalhando. Isso é uma coisa que a gente lembra também, que nossos pais, quando chegava perto de se aposentar, a conversa era: agora eu vou aposentar, não vou fazer mais nada. Mas, a partir do novo século, as coisas mudaram. Existe uma necessidade de complementação de renda para quem está no serviço público, inclusive tem um benefício maior, até porque tem um recolhimento maior durante a ativa. Mas quem é da emprego privado, a aposentadoria termina sendo um recurso bastante deficitário ou uma redução muito grande na renda do aposentado. Então, ele precisa, além daquelas características que a gente falou antes, dizer que está vivo, ser aceito pela sociedade, mostrar que ainda é capaz de fazer atividades, ele também precisa cumprir as necessidades financeiras dele. Então, assim, eu creio que essas oportunidades, elas existem, mas têm que ser procuradas. O que a gente vê é que não existe hoje, por exemplo, no mercado, uma equivalência de quem já está com uma idade mais avançada, de quem está começando a ser um jovem aprendiz. Um jovem aprendiz, hoje existe uma legislação já voltada para isso. Existe um CIES, Centro de Integração Empresa-Escola. Quem está estudando tem a possibilidade de ser um aprendiz também na empresa, enquanto que para os com maior idade, aí, o sênior, não tem essa situação, não tem essa oferta de emprego. Mas dentro dessa questão que a gente vê essa situação aí, né? Muito bem, senhor Emílio. Mesquita, eu queria saber de você, enquanto sociólogo e mais enquanto pesquisador do mercado de trabalho, o que é que você vê, né? O que é que você enxerga nas suas análises, né, em relação ao trabalhador, ao idoso que está buscando trabalho, o que é que o mercado está exigindo, quais são os requisitos, quais são as qualificações esperadas, né?
dos empregadores em relação a esse grupo etário que está se reinserindo no mercado de trabalho? Na verdade, Edinaldo, o que nós temos visto nos últimos anos é uma redução, né, desses trabalhadores no mercado, né? Você tem no mercado de trabalho nacional uma rotatividade muito grande da mão de obra, né, onde trabalhadores mais experimentados e com mais qualificação profissional, que naturalmente acabam tendo salários maiores, são substituídos por trabalhadores mais jovens. Para você ter uma ideia, hoje, nos vínculos seletistas, ou seja, aqueles trabalhadores que têm registro na carteira de trabalho, pouco mais de 15% deles possuem mais de 50 anos. Quando você olha no recorte os trabalhadores ligados ao setor público, isso chega a ser quase 3 vezes maior, né? O que mostra que é uma dificuldade muito grande hoje no mercado de trabalho formal, que trabalhadores já a partir dos 25 anos de idade, eles permaneçam no mercado de trabalho. Então, nós tivemos também nesse contexto, né, recentemente, uma reforma trabalhista que foi feita de uma forma muito acelerada, sem maiores debates no Congresso Nacional, ou seja, que até acabou favorecendo, né, uma prática que até então era vista como ilícita, né, pela Justiça do Trabalho, com uma pejotização. Então, nós estamos vendo cada vez mais esses trabalhadores, já a partir dos 25 anos de idade, uma queda contínua dos postos de trabalho, né? Então, a dificuldade maior que nós estamos vivenciando hoje é exatamente não apenas permanecer em atividade por mais tempo, né, com o aumento da expectativa de vida, é permanecer trabalhando e principalmente contribuindo para a previdência social, né? Esse é o grande desafio que a gente tem visto. Na maioria, então, isso faz com que realmente no processo seletivo os trabalhadores com mais idade eles acabam perdendo os postos de trabalho para esses trabalhadores que recebem mais jovens, que estão a início de carreira, topam também receber salários menores, né? Então, isso faz uma concorrência muito acirrada, o que dificulta, né? A gente tem visto que as estatísticas são realmente negativas, o que mostra realmente o encolhimento da presença desses trabalhadores, mesmo nesse contexto que a gente vive de prolongamento da expectativa média de vida, né? A expectativa já está chegando na casa aí dos 80 anos, nos próximos anos, precisa permanecer mais tempo em atividade por conta da reforma trabalhista, mas a dificuldade que está é permanecer em atividade, principalmente contribuindo até lá, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo hoje, quando olho especificamente essa questão do recorte etário, né? Muito bem, então a gente pode compreender que, em relação a esse recorte etário, segundo a sua análise, digamos que nessa classificação, jovem, adulto, idoso, hoje, após reformas, tanto trabalhista quanto previdenciária, o que se vê no mercado é a busca pelos mais jovens, devido menores salários, mais, digamos assim, mais facilidade de acordos trabalhistas, nessa perspectiva, não é isso ou me enganei? Isso, porque a gente tem visto que esse emprego mais tradicional, né, esse emprego assalariado, ele está ficando cada vez mais para os mais jovens, né? Os trabalhadores, quando perdem um posto de trabalho mais tradicional, ou esse regulamentado da carteira assinada, o que a gente tem visto é que esses trabalhadores eles têm sido obrigados a constituir pessoas jurídicas, né, ou seja, na pejotização, ou trabalhar de forma autônoma na informalidade, né? Isso tem sido muito evidente. Gente que acompanha processos seletivos, acompanha as estatísticas, né? Para ter uma ideia, no estado do Ceará, apesar do último mês ter dado um saldo positivo de 12 mil postos de trabalho, o acumulado do ano de 2020, nós temos um fechamento de 25 mil postos de trabalho, mais do que esse montante foi exatamente com pessoas com mais de 40 anos, ou seja, a única faixas que deu resultado positivo foi de até 25 anos de idade. Então, mostra que realmente o mercado de trabalho ele é muito perverso. Eu costumo sempre fazer uma comparação do mercado de trabalho com aquela brincadeira que a gente tinha no tempo de criança, né? Tinha que rodar na dança das cadeiras, né? Sempre tinha mais pessoas concorrendo para aquelas cadeiras. Só que o mercado de trabalho ainda é mais perverso, né? Porque cada vez mais vai somando mais pessoas, mais participantes, porque você tem um crescimento populacional. A gente sabe que, embora essa pressão dos mais jovens venha diminuindo, né? Com a queda da taxa de fecundidade, mas isso ainda é muito forte, quase 1/5 da população é jovem, então ainda há uma pressão muito forte, e isso acirra a concorrência do posto de trabalho, né? Então, o que faz com que esses trabalhadores mais experimentados, que progrediram ao longo da sua carreira com um pouco mais condições de salário,
acabe aí perdendo espaço para esse trabalhador mais jovem, muitas vezes mais escolarizado e que topa realmente receber um salário de início de carreira, né? Então, isso faz realmente um processo muito difícil quando a gente acompanha os processos de seleção de emprego. Muito bem, Mesquita. Eu queria só fazer um complemento, até pegar um gancho na fala anterior do senhor Emílio Mourão, que ele falou em readaptação, mudança de paradigma, mudança de pensamento, dentro dessa perspectiva, né, que o mercado de trabalho, devido a essas condições que você acabou de explanar, está em busca do profissional mais jovem, né? Eu peguei uma mensagem e quero passar essa mensagem para o nosso público e que esse público seja vetor de comunicação dessa mensagem. A mensagem aqui que eu quero passar, idoso, como qualquer outra pessoa, tem que se reinventar a cada dia, né? Tem que se readaptar a esse novo mercado. O profissional que ele era antes, talvez, pelas exigências do mercado de trabalho de hoje, não dê mais para ele desenvolver o que ele desenvolvia antes. Dentro dessa perspectiva, ele tem que se reajustar, reinventar, né? Procurar outras formas de se reinserir no mercado de trabalho. Não é isso? O problema é que acaba tendo, muitas vezes, uma precarização, né? Quem acompanhou a última tentativa, né, dessa carteira verde e amarela sabe que os trabalhadores com mais de 50 anos ou 55 anos estavam na primeira proposta, foi para a discussão, acabaram retirando para ficar só os mais jovens, depois acaba voltando também, ou seja, infelizmente, acaba sendo os extremos da pirâmide etária, seja os mais jovens, seja aqueles com mais idade, acabam sendo penalizados por esse tipo de iniciativas, que muitas vezes vêm em momentos de crises econômicas, né? Ou seja, de flexibilizar direitos, e quando se tem um processo de recuperação da atividade econômica, de uma melhoria, de um crescimento econômico, essas alterações que muitas vezes prejudicam os trabalhadores que foram tomados em momentos de crise, elas permanecem quando há abundância do crescimento econômico. E, infelizmente, acaba prejudicando todos os trabalhadores, principalmente esses dois segmentos mais ao extremo da pirâmide etária, né? Isso. Eu queria aproveitar aqui que eu estou diante de dois grandes senhores, um representando a FIEC, né, que é a Federação de Indústria e Comércio do Estado do Ceará, e o outro doutor aqui que está representando o IDT, né, que é realocação de mão de obra, pesquisa de mercado de trabalho, e dizer que, diante do nosso quadro atual de desenvolvimento etário, pegando a última pesquisa do IBGE, da nossa população idosa, que daqui a 2030, ou seja, daqui a 10 anos, que não é tão longe, nós teremos a quinta maior população idosa mundial. Não é isso? Acho que os senhores já ouviram isso. Então, a nossa população idosa, a pirâmide, ela está se alargando, enquanto o jovem está encolhendo. Então, assim, no meu entender, o mercado de trabalho, a indústria, o comércio, a prestação de serviço, ele vai ter que ter o Estado vai ter que ter um olhar mais sensível, né, em traçar políticas, medidas, para que absorva essa mão de obra. Não é isso? O doutor Erle, como sociólogo, colocou muito bem essa situação do desemprego, de uma possibilidade de idade maior. Eu complementaria ainda dizendo que aquele profissional de 25, 30 anos, além de ser atingido ele, seria atingido a família, que nessa idade a gente já está com 1 ou 2 filhos. E realmente isso é muito preocupante o que está acontecendo. Mas eu diria também que isso é efeito da nossa legislação atual. A nossa legislação, e eu não estou falando que ela está errada, não, é que são consequências de situações que foram tomadas. A nossa legislação, ela diz que uma empresa tem que ter 5% de jovens aprendizes. E esses 5% de jovens aprendizes, eles têm um período de 6 meses para ficar nessa condição. Então, parte do dia eles estudam, parte do dia eles trabalham. Se esse jovem aprendiz realmente se interessar e se profissionalizar,
Logo, ele é contratado pela empresa para o horário de expediente total e assim que ele termina o curso dele. Agora, é fácil de nós calcularmos, e realmente aquilo que o doutor Herle falou é uma realidade do mercado, porque em 2 anos, o que vai acontecer? 5% por semestre. Em 2 anos, são 20%. A empresa, se ela não tiver crescimento, se a economia não estiver aumentando, e ela é uma empresa que tem 200 funcionários, ela vai manter o mesmo quadro, só que ela vai ter 20% do quadro de trabalhadores oriundos do jovem aprendiz. E isso realmente é um salário menor, porque é um salário de quem está começando que aceita até esse salário menor. E muitas vezes a legislação, querendo ajudar, ela termina prejudicando, porque a empresa se vê na obrigação de primeiro contratar nesse primeiro período. Se ele for trabalhar direito e der tudo o que a empresa se interessa, e ela realmente termina demitindo quem já tem 4, 5 ou mais anos de serviço e que tem uma idade superior. Então, realmente tem que ter esse cuidado. Como você falou, existem informações aí que logo daqui 10 anos nós teremos uma população mais idosa e possivelmente esse quadro esteja sendo modificado pelo passar do tempo, porque com a chegada de menos jovens para trabalhar, isso deve ter uma mudança. Agora, tem que esperar para a gente ver realmente o que acontece, ou o doutor Herle pode dar uma previsão aí de como serão os próximos 10 anos aí dos trabalhos, né? Sociologicamente falando. Muito bem, senhor Emílio, obrigado. Queria aproveitar aqui o momento para agradecer a Conceição Barbosa, lá de Russas, o pessoal de Jardim também, a Tatiana de Jardim, uma pessoa aqui que está dando boa tarde para o seu Emílio, deixa eu ver o nome dela, é a Dora Freitas. Boa tarde, Emílio Moraes, é até conhecido aqui, seu Emílio. Obrigado. Boa tarde, Dora. Boa tarde a todos os participantes, agradecer a presença, a nossa live aqui está bombando, tem mais de 24 pessoas nos acompanhando, e aproveitar também aqui para lançar mais um questionamento. O que será que esse grupo, né, dentro de toda essa perspectiva, né, de possibilidade, de desafio de inserção do idoso no mercado de trabalho, o que será que, além do profissionalismo, esse grupo tem a contribuir para o mercado de trabalho, além da sua profissão, da sua experiência enquanto trabalhador? O que é que ele tem para contribuir dentro do mercado de trabalho, no seu convívio, no meio social? Talvez a gente possa escutar isso mais de um ângulo sociológico. Doutor Herle. De maneira geral, a gente sabe, Ginaldo, que as empresas elas valorizam, esses novos talentos com as pessoas realmente mais experimentadas. Né? A questão da experiência, realmente, ela faz muita diferença, mesmo nessas empresas que têm vindo uma pegada mais tecnológica, né, dos milênios. A gente sabe que cada vez mais tem contato com pessoas mais experientes, pessoas que têm maior vivência, né, as pessoas conseguem ter aí, passar, né, fazer essa mesclagem, né, dos mais jovens com os mais experimentados. No entanto, o que a gente tem visto é esse contexto em que realmente de maior restrição de posto de trabalho, isso prejudica muito os trabalhadores de uma forma geral, mas principalmente aqueles segmentos que historicamente, né, eles têm mais dificuldades, seja a pessoa idosa, seja a pessoas com deficiência que não são atingidas as leis de cotas, por exemplo. A gente sabe que muitas vezes a questão da aprendizagem, a gente sabe que muitas empresas valorizam, né, a formação dos talentos, mas a gente sabe com uma realidade muito presente que isso acaba sendo uma estratégia de mão de obra mais barata. Então, muitas vezes não se oportunizam, mas para esses jovens, muitos acabam sempre rodando aquelas vagas. A gente sabe que são exceções, mas isso acontece no mercado. Então, muitas vezes, isso acaba também prejudicando a trajetória dos mais jovens. Então, realmente, há uma necessidade de a gente ter cada vez mais, durante esse período de crise, que seja uma crise sem precedentes, que a gente faça realmente um pacto tripartite, né, entre representantes de governo,
de entidades empresariais e trabalhadores para construir estratégias de recuperação da atividade econômica. Porque a economia, a gente sabe que o mercado de trabalho vem muito depois da recuperação da atividade econômica. Né? Vários países europeus já estão, de novo, enfrentando mais fortemente uma segunda onda. Os casos aqui em Fortaleza, a gente também já tem visto no noticiário que tem crescido, isso tem prejudicado muito o mercado de trabalho. A gente vai verificar os impactos, né, na produção e no comércio no final de ano, porque realmente muitos trabalhadores vão ter encolhido o seu rendimento, seja por conta do desemprego, seja por aquele período que teve redução de salário, isso vai ter impacto no 13º no final de ano. Então, realmente, a gente precisa construir estratégias de ter uma recuperação da atividade econômica mais forte que favoreça a inclusão social pelo trabalho. Né? Esse é o nosso desafio que nós temos aqui e temos que enfrentar urgentemente. Nós estamos com informados 14 milhões de desempregados. Possivelmente o nome seja maior do que este. Então, assim, realmente concordo que temos que ter alternativas para que tenha trabalho para todas as idades, não só para aqueles de mais idade. Agora, para isso, realmente, algumas coisas têm que se modificarem e temos que ter produção, temos que ter exportação e temos que ter consumo interno também. E só vamos ter essas três alternativas quando nós tivermos preço para concorrer no mercado externo e também tivermos preço para concorrer com as importações. Então, a equação não é muito simples, não. É uma equação que demanda muito cuidado, muito detalhe, demanda empreendedorismo, demanda uma vontade de realmente produzir melhor, com mais qualidade, e é uma necessidade que as indústrias, principalmente, hoje já se fala em indústrias 4.0, elas estejam preparadas para isso. Um dos efeitos é que a mão de obra tem que estar treinada e estar acompanhando o desenvolvimento que está sendo muito rápido. Em outros anos, o desenvolvimento de uma situação para uma situação melhor era demorado. Agora, entra ano, sai ano, o que se sabia o ano passado praticamente já está desatualizado. Okay? Mas se a gente olhar na perspectiva, né, essa questão da Covid, a gente viu que realmente desarmou muitas peças que até então vinha se falando de políticas públicas, né, ou de política industrial. Né? E a gente pode até ficar com relação, por exemplo, à produção de respiradores, mas hoje, basicamente, você traz tudo da China, né? Ou seja, você não tem uma produção de muitos produtos nacionais, né? Então, produtos muito similares nesse enfrentamento da crise faltaram, né? Com máscara, luvas, capotes. Ou seja, são coisas simples, né? Que podem ser produzidas nacionalmente. Então, nessa economia globalizada, que seria muito mais fácil, né? Você trazer grandes containers da China para cá, né? Principalmente aí pela rota agora, que a gente pode vir pelo outro lado. Mas, assim, essa dificuldade de realmente pensar políticas públicas do trabalho, de políticas realmente de desenvolvimento industrial. A gente sabe que as economias, a maioria, passaram por processo de desindustrialização, com esse predomínio do serviço. O setor da indústria é um setor mais formalizado, que dá mais garantia aos trabalhadores em questão de direitos. Então, realmente, diante dessa crise da pandemia, a gente viu que muita coisa precisa ser modificada. Né? A gente está para enfrentar uma segunda onda, e realmente muitos produtos básicos a gente tem que depender de importação. Né? Então, aí fica realmente a necessidade de a gente repensar em muitas políticas para ter uma oportunidade maiores aqui no nosso mercado de trabalho interno. Né? Muito obrigado, doutor Hermes Mesquita. Eu queria aproveitar o momento para agradecer a participação daqui da Verônica Maria Albuquerque, lá do Conselho Municipal de Baturité, e também aproveitar o momento já para passar uma observação aqui da Manu Kelly. A Manu Kelly está nos trazendo que a pessoa idosa hoje no mercado de trabalho está mais para um desafio do que uma possibilidade. A possibilidade é desafiadora.
que ela está falando aqui vem justamente encaixar no nosso tema. E eu gostaria que o senhor fizesse alguma explanação sobre essa afirmação aqui da nossa querida amiga Manu Kelly. A pessoa idosa hoje no mercado de trabalho está mais para um desafio do que para uma possibilidade. É assim que os analistas dizem. Posso falar, doutor Hermes? Sociologicamente, o senhor explica depois. Economicamente, quando a gente vai procurar emprego no começo da vida, o que nos solicitam é a experiência. E a gente diz que está iniciando. E também é muito desafiador. Quando a gente já passou de uma certa idade, eu diria 50, 60 anos, e estiver procurando emprego, eles não pedem mais experiência. Quando a gente consegue chegar na experiência, aí parece que o pessoal esquece esse termo experiência e olha mais para a idade. Então, a gente tem visto muitas pessoas falando assim, existe a vaga, eu tenho condição dentro do que está sendo solicitado, mas quando eu digo a minha idade, nem me chamam para conversar pessoalmente, o contato morre no telefone. Mas isso está mudando, e mudando, eu diria, como exemplo, empresas maiores e com uma visão diferenciada. Eu teria para citar, por exemplo, a Unilever. Hoje a Unilever ela tem uma atividade chamada estágio sênior. Inclusive, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu assisti um filme que chama O Estagiário, até não sei o nome do protagonista, mas eu sugeriria que todo mundo assistisse esse filme, O Estagiário, aonde que é um diretor de empresa que, na realidade, termina a sua carreira, realmente termina bem, mas ele vai para ajudar de outra forma daí. Ou seja, existe uma troca de experiência, uma troca de conhecimento entre as gerações, e que nesse filme O Estagiário é muito bem desenvolvido. A Votorantim tem um outro programa que se chama MIME, que quer dizer melhor idade, melhor emprego. Outra empresa que também está contratando pessoas com maior idade é a Gol. Agora teve essa situação aí do Covid, mas eu entendo que essa situação é transitória, ela não é para sempre essa situação. Para sempre vai ser 2030, 2040, o Brasil chegando nesse momento. A Gol deram um nome muito interessante, experiência na bagagem. Mas não é que o contratado vai carregar as malas da Gol, não. Eles estão se referindo à bagagem de experiência que alguém com mais idade está chegando e agregando ao próprio DNA da empresa. Então, são empresas que, ao meu ver, eles têm uma visão melhor daquilo que vai estar acontecendo nos próximos anos, e eles já estão trazendo para o momento presente essa situação de reduzir esse desafio. Doutor Erle, sociólogo, como é que a gente vê isso na sociologia? Filme muito bom, esse Estagiário, né, que mostra essa visão sistêmica que a experiência dá, né, de um jovem mais experimentado de mostrar a realidade. E aproveitando essa indicação, eu também daria uma indicação de um filme, que é Segunda-feira ao Sol. É um filme que já tem alguns anos, mas no YouTube é fácil de achar, que ele dá uma realidade assim, bem emblemática. Né? Um senhor está desempregado, ele volta a querer trabalhar, e aí, ao se deparar nos processos seletivos, ele vê muitos jovens. Então, ele vai para casa, ele vai pintar o cabelo, e ele vai para a entrevista. Só que ele começa a ficar nervoso e a tinta começa a escorrer. Né, mostrando assim, um drama. Assim, o filme ele é muito emblemático, ele mostra esse drama, né? Esse drama que as pessoas realmente, quando se deparam na concorrência, porque por mais que as empresas falem que é importante você ser polivalente, que é importante essa qualificação contínua, na hora que você está desempregado, quem já viveu desemprego, eu acabei sendo um pesquisador do desemprego, pela experiência que eu tive de desemprego, a gente sabe que ele muitas vezes não vale nada. Na hora que você bota
na mesa todo o seu currículo, toda a sua experiência, cursos, e na hora que você vai concorrer, muitas vezes, isso acaba não valendo no processo seletivo. Né? Então, realmente, isso é uma dor muito grande. É por isso que o desemprego ela causa esse sofrimento. Porque, ao invés de ser uma situação temporária, seja de 1 mês, 2 meses, ela acaba se alastrando. Hoje, no estado do Ceará, 3 em cada 10 desempregados já estavam, antes da Covid, há pelo menos 1 ano na batalha do emprego, ou seja, batendo diretamente na porta das empresas, indo nas agências do Cine, fazendo concurso público. Então, realmente, a gente tem uma situação de um desemprego muito prolongado, e isso faz com que realmente trabalhadores, né, que têm realmente uma experiência maior, quando vai disputar um processo seletivo, 7 em cada 10 vagas que são abertas hoje no mercado, segundo os dados do Ministério da Economia, só pagam até 1 salário e meio. Então, isso acaba realmente prejudicando os trabalhadores com mais experiência, que realmente precisam ter um padrão que eles adquiriram ao longo do tempo, né? Ou seja, eles conseguiram aí progredir nas suas carreiras. E diante dessa questão da reforma também, a gente não pode esquecer que também isso é um pacto geracional. Hoje, cada vez mais, os trabalhadores, ao terem trabalhos descontínuos, vai ser muito difícil a gente honrar esse pacto geracional de pagar as previdências, né, as aposentadorias nos próximos 10, 15 anos. Ou seja, se os trabalhadores hoje cada vez mais trabalham na informalidade, ou trabalham de forma espontânea, de forma periódica, como foi os contratos intermitentes, é muito difícil você manter uma base de uma sociedade e a sua aposentadoria futura. Então, esse é um desafio muito grande, não apenas desse presente, né, mas realmente discutir esse pacto geracional que tem aí nos próximos 5, 10 anos. Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem hoje para enfrentar. E aí é importante esferas dessa discussão, como os conselhos, né, os conselhos do idoso, os conselhos das pessoas com deficiência, os conselhos econômicos, de uma forma geral, para realmente discutir e encontrar soluções pactuadas de enfrentamento a essas crises. Né? Muito bem. Primeiramente, quero agradecer a participação aqui. Temos a Junziane, lá de Cruz. O que mais aqui? João Paulo já se despediu. Até a próxima quinta. Muito obrigado, João Paulo. E fazer um complemento aqui no comentário dos nossos convidados. Pelo que eu entendi, eu acho que a maioria entendeu. Falaram dentro da pergunta, do questionamento da nossa colega, dentro das possibilidades e desafios. A gente entendeu que existe desafio, sim, como tudo na vida, mas foi mostrado aqui grandes possibilidades para o grupo dos idosos se reinserir no mercado de trabalho. E em grandes empresas, não é isso? Gostaria de Gostei muito da explanação. Que é importante porque se sempre se fizer o mesmo, se chega no mesmo local. Então, hoje, por exemplo, eu conheço situações aqui mesmo em Fortaleza, em que através do incentivo fiscal, do imposto de renda, por exemplo, foi criado um projeto chamado é uma horta, é plantação de verduras. Essa horta, ela tem recursos que era do imposto de renda, ao invés de ir para Brasília, fica aplicado nesse projeto, e essa atividade é lá no Conjunto Ceará. Os idosos do Conjunto Ceará são convidados para irem fazer a plantação. Aí vão plantar salada, vão plantar diversos tipos de saladas. E o resultado desse trabalho, ele fica para quem ajudou a plantar e fica para outras pessoas. Na vida, a gente tem uma procura muito grande, um interesse muito grande pelo financeiro. Mas existem estudos que o que nos dá mais alegria é nós podermos servir aos outros. E essa é uma forma que foi encontrada, um próprio recurso público investido num projeto, onde o idoso ele sai de casa, tem um motivo para ir lá participar dessa horta comunitária, e ainda ele tem uma satisfação impagável, porque o resultado desse trabalho é feito uma distribuição para a população daquele bairro. Outras atividades que a gente também tem conhecimento nesse sentido são pessoas que se reúnem e elas
desenvolve um determinado produto, pode ser um produto digamos, de plantar flores, ou mudas de flores, ou coisas desse tipo, e que necessariamente elas não estão vinculadas só à CLT, só à carteira profissional, mas elas estão prestando um serviço, e até um serviço que é possivelmente remunerado, e isso traz uma satisfação para a pessoa idosa, ou seja, aquela dificuldade citada, ela tem que ser removida com novas ideias, novas posições que podem ser feitas. Quando se fala em projeto de idoso, se lembra da Santa Casa, da Casa dos Idosos, e se lembra muito em projetos que vão ser absorvidos para idosos com doença, idosos que necessitam de um atendimento médico ou cuidadoso. O que nós temos para sugerir é que sejam feitos projetos que desenvolvam possibilidade dos idosos poderem trabalhar, justamente nesse sentido que nós vínhamos falando. Ou seja, muitas pessoas têm até dificuldade de fazer uma novidade ou criar uma nova situação. Mas esse recurso do imposto de renda, que pode ser carreado pelas empresas, com parte do imposto de renda recolhido pela empresa, que é uma das atividades do CEDI, e também pelas pessoas físicas, ao fazer a sua declaração do imposto de renda, no ano anterior elas podem contribuir para que isso reverta em recursos para organizar uma atividade, para que os idosos tenham desenvolvimento e não fiquem dependendo só de outros. Eu vejo assim que a dependência nos deixa sempre de uma forma que nós precisamos mudar isso, mesmo como idosos, a passarmos a ser protagonistas e não só figurantes de uma sociedade. Era isso. Muito bem, doutor Emílio. Muito obrigado pela explanação. Aproveitar também aqui para agradecer a participação do nosso amigo Miguel Flamengo, lá de Potengi, do Conselho Municipal do Idoso, lá de Potengi. Muito obrigado pela participação. Eu vou fazer aqui mais uma interrogação. Talvez ela já tenha sido respondida em alguns momentos, em algumas falas, mas se puder ser feita alguma fala a mais, seria interessante. A minha pergunta é: quais seriam as possíveis contribuições do Estado, da sociedade e da classe empresarial para alavancar ainda mais esse grupo etário no mercado de trabalho, né? Então, de que forma, pela experiência de vocês, pelas análises, por vezes estar representando determinado braço do Estado, por ter algum conhecimento de sociedade, de mercado, o que vocês acham que poderia ser feito para que se alavancasse mais, para que ocorresse essa inserção do idoso no mercado de trabalho? O primeiro aspecto, Edinaldo, é com relação realmente a gente ter uma conscientização de não ter, como já é vedado na legislação, mas embora isso é uma prática muito comum, é aspectos discriminatórios, né? A gente sabe que isso é muito forte, infelizmente, há uma rotatividade da mão de obra muito expressiva, que faz com que haja realmente uma substituição desse trabalhador com maior salário e mais idade por trabalhadores mais jovens. Então, isso é uma realidade muito impactante, né? Assim, quem acompanha, é muito difícil você ver numa firma, uma das nossas agências, tantas pessoas que têm ali em busca de oportunidade e ali não conseguem sair dali com aquela oportunidade, né? Porque realmente há poucas vagas para o montante de pessoas que estão ali concorrendo por essas vagas. A gente sabe que cada vez mais vamos ter que discutir numa situação que existam políticas de renda mínima. A gente viu aí com relação à Covid que esse tema voltou com maior força, porque não há realmente espaço, né, para todas as pessoas ocuparem, seja nesse emprego mais tradicional, seja no trabalho por conta própria, seja por esses tipos de experiências, né, que embora muito
importantes. A gente sabe que elas são muito pontuais, nessas experiências mais comunitárias, de trabalhos de voluntários. Então, realmente, a gente sabe que realmente é um desafio muito grande. Principalmente que a gente tem aí uma perspectiva maior de dar contribuição financeira para se aposentar, né? Porque a gente sabe que realmente essa sociedade que a gente conhece até hoje, né? Você tem uma porta de entrada e tem ali uma porta de saída, né? Você tem ali a sua contribuição ao longo de décadas, e em algum momento você tem que sair para poder dar espaço para outras pessoas. E, infelizmente, a gente sabe que pelas dificuldades financeiras, as pessoas acabam prolongando, né? Seja pela questão financeira, seja pelos benefícios que muitas vezes consegue das empresas, como, por exemplo, o plano de saúde. A gente sabe que o plano de saúde é muito caro, quanto maior a idade, então isso é um peso muito forte, que faz com que muitas pessoas acabem se submetendo, né, a continuar no mercado de trabalho, até mais por conta de um plano de saúde do que ali a situação financeira ou até mesmo outra motivação. Então, realmente é um desafio muito grande. Ou seja, combater a discriminação, eu acho que é um primeiro aspecto que a gente tem que enfrentar, e aí depende de idade, de classe social, de orientação política ou religiosa, né? Muito bem, doutor Hélio Mesquita. Obrigado pela explanação. O senhor teria alguma coisa a complementar, doutor Emílio? O doutor Mesquita aí abordou todos os aspectos nesse sentido aí. Muito bem. Muito bem, e a parte que ele conhece muito é muito importante, porque nós não somos ninguém se nós não temos uma coisa muito simples que se chama amor. Se a gente não tiver amor pelas pessoas, nada funciona. Então, quando eu falo de ser protagonista, é protagonista no sentido de poder servir os outros. Porque o que prejudica realmente é quando as pessoas querem tudo para elas, tudo elas são o centro do universo, então aí fica difícil. Mas quando a gente tem o entendimento e a capacidade de que nós estamos aqui para servir, eu vejo assim que todos têm a sua parcela para poder. O microfone faltou, doutor. Isso, um tratamento justo e equivalente para que as pessoas possam estar realmente comprometidas. E quando a gente entende assim que o bom é a gente servir os outros entendem que é bom servir a gente, e a gente que ganha mais. Então, esse ponto de vista, para mim, ele é fundamental. E aí a parte da sociologia é indispensável em toda a vida, em todo ser humano. Muito bem, obrigado. Queria aproveitar o momento para agradecer aqui a participação da nossa amiga Malu Justa, que representa o FOSEP, que representa o Conselho Estadual, e também a Associação Passo a Passo. Seja bem-vindo, minha grande amiga. E agora, estamos quase chegando ao fim da nossa live, temos alguns minutos, mas eu ainda temos aqui falar um pouco a respeito da indústria, o comércio, o setor de prestação. Queria saber se a indústria, o comércio e o setor de prestação de serviço, hoje, ele está preparado, tanto seja fisicamente, né, as suas estruturas físicas, como em relação às suas relações de trabalho, está preparado para absorver essa população idosa no seu mercado de trabalho, nas suas frentes de atuação. O que é que o senhor tem a falar sobre isso? Eu vejo que não é nenhuma decisão, meu amigo. É uma necessidade. Existe no mercado um levantamento feito pela Price Waterhouse, que é uma empresa de consultoria, e que esse trabalho diz o seguinte: até o ano de 2040, 57% dos profissionais do Brasil terão mais de 45 anos.
Então, eu diria o seguinte, a exemplo daquelas empresas que eu citei antes, que já começaram a se preparar. As outras que ainda não começaram, a sugestão é que se preparem, porque 2040 não é tão longe assim, não. E para uma empresa que quer ter uma longevidade maior, ela precisa estar preparada para isso. Porque se a maioria da população já vai estar com mais de 45 anos, ela tem que estar preparada para ter posições de trabalho que possam receber essas pessoas. E, por outro lado, as pessoas também têm que entenderem que elas têm que crescerem no sentido de conhecer mais informática, conhecer, no mínimo, mais uma língua estrangeira e estarem preparadas para poder prestar serviço. Quem continuar tendo apenas o curso básico, souber ler e escrever de uma forma muito singela, esse vai continuar tendo aquela situação de receber um salário mínimo, receber uma remuneração menor. Nada se consegue na vida sem preço. E se quem quer ter algo mais, se esforce, estude, participe, e isso, o resto vai ser consequência. Então, é assim que eu vejo, não é uma opção, é uma necessidade que as empresas estejam presentes nesse momento que está acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo. Porque uma vez com 45 anos, 50 anos, era uma idade limite onde as pessoas estavam morrendo. Hoje, devido a remédios, devido a exercícios, devido a uma série de situações, as pessoas têm uma vida maior. Hoje, no Brasil, me corrija, doutor Mesquita, se eu errar, mas é mais de 70 anos a vida média. Então, o que acontece? A pessoa tem que estar preparada agora, não mais para 45, 50 anos de vida, que isso era há 100 anos atrás, agora tem que estar preparada para 70 anos. E as empresas, tanto o poder público como o privado, também vai estar preparado para receber essas pessoas, porque ninguém pode parar, todo mundo tem que continuar. É isso, doutor Mesquita. É isso. Agora, a grande dificuldade assim, não apenas enfrentar esse prolongamento da expectativa média de vida, né? O problema realmente é você conseguir trabalhar, né? Só para ter uma ideia, em 2020, pessoas com mais de 65 anos, que é a tentativa de ter um novo recorte do que seria a população idosa, né? Aumentar de 60 para 65 anos, aqui no estado as admissões não chegavam nem a 1%. Né? Ou seja, é muito difícil aí o retorno ao mercado de trabalho formal. Né? Então, assim, aquele trabalhador que realmente tem uma experiência, ele conseguiu ter algum capital acumulado, que ele consegue desenvolver sua própria atividade, esse aí ele consegue trilhar, né, com maior ou menor dificuldade, outro caminho. Mas aquele que realmente não conseguir realmente fazer essa transição, realmente tem muitas dificuldades. Se a gente olhar que foram alguns meses atrás, a necessidade realmente do auxílio financeiro, é porque realmente a gente tem aí mais de metade da nossa força de trabalho está nesses pós-trabalhos informais. Né? Se a gente pegar só os trabalhadores autônomos no estado do Ceará, a gente tem 1.200.000 trabalhadores, 90% deles não tem qualquer forma de contribuição para a Previdência. Ou seja, se não fosse o auxílio emergencial, a gente teria uma situação muito caótica com relação aí às medidas que foram tomadas, né, de privar as pessoas de poderem trabalhar naquele momento em que a pandemia foi mais aguda. Né? Então, essa é a dificuldade que nós temos, é como a gente fazer que as pessoas continuem em atividade, né, não apenas de forma precarizada, mas com condições de realmente trilhar aí essa longevidade que a gente está conseguindo conquistar aí a duras penas. Né? Perfeito. Realmente, temos que encontrar alternativas que possivelmente ainda hoje não existam. E uma delas que eu sugeria é justamente utilizar esses recursos
de retorno do imposto de renda para criar uma economia criativa e, dentro dessa economia criativa, ter espaço para essas pessoas que formalmente o mercado possivelmente esteja excluindo. Muito bem, excelente explanação dos senhores. Eu queria até falar aqui em relação que acho que 1 ano e meio, há 2 anos, eu participei de uma palestra, e lá o palestrante mostrou uma manchete, um jornal até amarelo, que era de 1970 e pouco, salvo engano, e na matéria era mais ou menos assim, a manchete estampada. Caminhão, acho que quebra barra de direção, se desgoverna, entra dentro de uma residência e mata um idoso de 45 anos de idade. Né? Ou seja, nessa época, o idoso tinha 45 anos de idade. Talvez pelo aspecto alimentar, o aspecto da evolução da medicina, que não era tanto, né? E o sofrimento da lida diária, isso tratava-se de envelhecer o corpo mais cedo. E hoje, né, a gente tem essa perspectiva já de evolução, que o senhor falou, tanto da medicina, quanto do mercado de trabalho, quanto do empoderamento do ser humano, que está mais em busca disso. Então, o termo é esse mesmo que já foi falado, tanto pelos senhores como por alguns participantes. É a readaptação, né? Tanto do ser humano se readaptar, né, com o tempo, para que lá na frente, né, hoje já o idoso, ele consiga se reinserir no mercado de trabalho, e o ofertador do trabalho, ele também tem que se readaptar para poder absorver essa nova geração de mão de obra. Então, a readaptação é de ambos os lados, não é isso? Foi isso que a gente aprendeu aqui com os senhores, essa troca de informação. Quero dizer e agradecer aqui que tem mais participantes, cada vez entra mais gente aqui, o interior do estado está quase todo aqui conosco. E dizer que a gente já está, assim, caminhando para os finalmente, já passamos de 1 hora. Queria pedir que cada um dos participantes fizesse as suas considerações finais e que, se possível, reforçasse o convite para assistir ao filme que os senhores falaram, que eu escutei 2 nomes de filme, e quando for na minha vez eu vou falar do meu filme também. Pode ficar à vontade. Doutor Mesquita, por favor. Eu comecei falando, o senhor começa se despedindo. Aí assiste com o Emílio, indicou que é melhor, mais light, é mais positivo, né? O outro realmente mostra a realidade de uma forma mais dura, e a do Emílio mostra de uma forma mais progressista, mais satisfatória, né? Que mostra realmente a questão da experiência. Mas agradecer, Edinaldo, a oportunidade de estar aqui no Conselho, né? As esferas participativas são muito importantes, não apenas para balizar as políticas públicas, né? Mas para corrigir rotas, fiscalizar, debater temas importantes. Eu queria agradecer aqui a participação nesse espaço, o seu convite, agradecer aqui, ter dividido aqui com o Emílio essa oportunidade e ficar à disposição caso o Conselho necessite de mais intervenções, estatísticas, dados, a gente está aqui para contribuir e, de antemão, eu agradeço aí essa oportunidade. Muito bem, obrigado. Agradeço também a Virna, que é a responsável pelo CEDI atualmente. Então, eu creio assim, que a gente tem um trabalho bastante interessante para desenvolver. Quanto ao filme, o nome é O Estagiário, e é um filme mais recente, e realmente é desafiadora a situação para ele conseguir realmente retornar à atividade. Ele é um responsável por emitir guias telefônicas, aquelas guias que antigamente existiam com os números de telefone. E aí ele passa a trabalhar junto com jovens que estão na era da informática. Quem não assistiu, ou quem assistiu, possa assistir novamente, que é realmente muito, muito interessante. E agradeço também, em especial, todos aqueles que tiveram a coragem de ficar nos escutando até agora, né? Obrigado a todos. Muito bem, agradecer aqui
a todos, em nome do CEDI, pela participação, em especial aos convidados, ao doutor Erlen Mesquita, ao doutor Emílio Moraes, né, que vieram muito a contribuir com o desenvolvimento desse nosso projeto, Quinta com o CEDI, trazendo excelentes informações sobre o mercado de trabalho, inserção, reinserção, os desafios e as possibilidades, né, que possam existir e ser enfrentadas. Muito obrigado a todos. Quero só fazer aqui uma queixa em relação ao senhor Emílio, porque eu tinha planejado, ao final, falar sobre esse filme, deixar a deixa do filme, e ele me surpreendeu no meio da live, já falando do filme. Então, mas não tinha combinado, não me lembro de ter combinado contigo, não. Não foi combinado, por isso que eu estou falando que não foi combinado. Ele me surpreendeu falando do filme que eu tinha deixado para eu falar nesse momento, mas ainda bem que ele falou. Eu que vou ficar devendo ao público outro filme, porque cada um falou um filme e eu fiquei sem filme para falar. Mas valeu, que vale a intenção e a divulgação. O filme é excelente, eu assisti com a minha esposa. Eu não lembrava o nome, eu perguntei a ela, e ela é o estagiário, né, de Robert De Niro, um excelente filme. Robert De Niro. Outro filme que também o colega aqui indicou, doutor Mesquita, excelente filme. Então, muito obrigado, excelente participação de todos, e até a próxima Quinta com o CEDI. Muito obrigado e boa noite.